A paz do Senhor Jesus. Chegamos à parte 7 da nossa série de estudo bíblico, onde estamos abordando o tema: quantos evangelhos existem na Bíblia? Hoje, 19 de abril de 2024, chegamos à parte de número 7 desta série. Aqui em cima eu vou deixar a playlist para que você tenha acesso a todos os estudos. Lhe convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, a dar aquela força, compartilhar, curtir. Fique à vontade, em nome de Jesus. O que vimos no último estudo, na parte 6? Vimos que Deus avisou sobre o perigo da incredulidade, o perigo em não darem crédito à mensagem de Deus, que Deus enviara por intermédio de seus mensageiros acerca do juízo de Deus para Israel na época de Jeremias, na época de Ezequiel, na época de Isaías, na época dos profetas. Deus usou os profetas para anunciar que Israel, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por não se submeterem a Deus, por não obedecerem a Deus, por se prostituírem adorando a outros deuses, Deus levantou os profetas para falar, para profetizar, para avisar, para advertir a Israel que se eles não se voltassem para Deus, iriam passar um cativeiro de 70 anos em Babilônia. Deus mandou os mensageiros e o que eles fizeram? Segundo Crônicas 36:16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Eles zombaram. Versículo 15: E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Você acha que era da vontade de Deus que Israel fosse para o cativeiro de Babilônia? Você acha que era da vontade de Deus que Israel passasse 70 anos em cativeiro, sofrendo, pagando preço? Não. Eles foram porque não deram crédito à mensagem de Deus, à palavra de Deus. Vimos que Deus alertou sobre o perigo em não aceitarem a sua mensagem anunciada pelos profetas. Se você abrir a sua Bíblia, eu não vou ler, eu vou citar para nós ganharmos tempo. Se você ler a sua Bíblia, por exemplo, em Jeremias, capítulo 51, capítulo 52, vimos como Israel pagou um alto preço por não dar crédito à mensagem de Deus, e o preço que Israel pagou por sua incredulidade foi a dispersação, foram espalhados, a destruição do templo e o cativeiro de 70 anos em Babilônia. Olha o cenário em que Israel ficou
Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia e leia comigo o que está escrito no livro do profeta Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, ou no ano 20º, estando eu, disse Neemias, em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Olha a resposta. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive em jejum, e orando perante o Deus dos céus. Percebeu o preço que Israel pagou pela desobediência? Se você abrir a sua Bíblia ainda em Lamentações de Jeremias, Jeremias apresenta um quadro catastrófico, a situação terrível em que Israel se encontrou. Livro de Lamentações de Jeremias, a humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo, o resultado da incredulidade por não terem dado crédito à mensagem de Deus, à palavra de Deus, que Deus enviara por intermédio dos profetas. Pelo contrário, zombaram de Deus, zombaram dos profetas, e o preço veio. Como se acha solitária aquela cidade dantes populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Se você ler o livro completo, você vai ver o preço. Você vai perceber o quanto sofreu Israel por não darem crédito, por se desviarem de Deus, por não aceitarem voltar para Deus. Não quiseram a palavra de Deus, não quiseram obedecer a Deus, não quiseram se submeter a Deus. Capítulo de número 6, versículo 16 do livro de Jeremias, diz assim: se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo e veja o que está escrito no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o 6, o versículo é o 16. Olha o que está escrito. Jeremias, capítulo de número 6, vamos ler do versículo 15. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham.
nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Não quiseram Deus, não quiseram se arrepender da desobediência. Versículo de número 16, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Não andaremos. Israel não quis. Versículo 19. Ouve tu, ó Israel. Ouve tu, ó Israel, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre o teu povo, o próprio fruto dos teus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Não quiseram se submeter a Deus, a obedecer a Deus. Consequência, 70 anos de cativeiro. Com relação à rejeição a Jesus, ao não reconhecer Jesus como o Messias, ao não aceitar Jesus como o Messias, a sentença de Deus para Israel era pior do que o que passaram em Babilônia. O que estava para vir sobre a nação de Israel, por causa da sua rejeição ao Messias, por causa da sua incredulidade, seria algo terrível. Antes da vinda de Jesus, Deus vinha avisando sobre o perigo em não aceitarem, em não reconhecerem Jesus como o Messias, em não querer. Eles não quiseram Jesus. Israel não aceitou Jesus. Israel não reconheceu Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o rei de Israel. E Deus avisou quais seriam as consequências. Como vimos no estudo passado, estamos fazendo uma recapitulação do que nós vimos. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 1. Joel 2, 1, está escrito assim. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. No tempo de Joel, quando Joel profetizou, havia uma sentença de Deus, e a sentença era: o dia do Senhor vem. Esse dia do Senhor é o quê? É o dia do julgamento. Era o dia do juízo de Deus sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo, por causa da rejeição ao Messias. Dia de trevas e de tristeza, de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração a geração.
Você percebe que Deus usa o profeta Joel para anunciar, para alertar a nação de Israel, para dizer a eles: olha, por causa da rejeição, por não rejeitarem o meu filho, por não aceitarem, melhor dizendo, por não aceitarem, por rejeitarem o Messias, vocês vão passar, vocês vão enfrentar o juízo de Deus, o julgamento de Deus será tão terrível, será tão forte e tão poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. Quais foram os juízos de Deus antes do juízo que foi pronunciado, que foi executado contra o seu povo antes do ano 70? Quais foram os juízos? O juízo foram vários, mas Deus está falando através do profeta Joel que o que estava para acontecer era pior do que o dilúvio, era pior do que aquele período lá no Egito, era pior do que o cativeiro de Babilônia, era pior do que aquele cativeiro dos assírios. O que estava reservado, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a sentença de Deus contra Israel, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, era muito pior. Agora, veja o que Jesus disse. Você lembra que Jesus disse que Israel passaria por uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e jamais haverá? Você lembra dessa profecia que Jesus falou? Profecia falada por Daniel. O que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 24, Deus já havia falado em Daniel capítulo 9, versículo 26, 27 e o 28. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, olha aí. Porque haverá tão grande tribulação. Porque haverá então grande tribulação, grande sofrimento, grande aflição. Essa grande tribulação que é pregada aí fora nas igrejas não é da Bíblia, não. A grande tribulação que a Bíblia fala aconteceu no ano 70, há quase 2000 anos. Estão pregando que a grande tribulação ainda vai acontecer. É um engano, é uma mentira. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Percebeu? Lembra do que Joel disse? Em Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20, no livro de Sofonias, no livro de Isaías, no livro de Zacarias capítulo 14, Malaquias capítulo 4, versículo 5, antes do juízo de Deus acontecer, antes da grande tribulação acontecer, antes do julgamento de Deus que aconteceu no ano 70, antes daquele grandioso julgamento, Deus disse:
é necessário Elias vir primeiro. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Elias veio na virtude, na figura de João Batista. Então isso significa dizer que o juízo estava próximo e era para aquele tempo, o tempo de Jesus, a geração de Jesus. Não é para a sua geração, não é para a minha geração. A grande tribulação não é para o século 21, não é para o Brasil, não. Foi para a nação de Israel e aconteceu. Quando você escutar uma pregação, quando você escutar uma mensagem, um estudo falando que a grande tribulação vai acontecer, não dê crédito. Não acredite, pois biblicamente falando, a grande tribulação não vai acontecer, já aconteceu. No ano 70, na geração de Jesus. E o sinal seria um deles, a vinda do profeta Elias. Malaquias 4, 5. João Batista veio na pessoa, na figura, no ministério, na virtude, no poder de Elias. Olha aqui. E se quereis dar crédito, Jesus falando de João Batista, Mateus capítulo 11, versículo 14, e este é o Elias que havia de vir. O que é que Deus disse lá em Malaquias capítulo 4, versículo de número 5? Antes do grande e terrível dia, antes do julgamento de Deus, era necessário Elias vir primeiro. E Elias veio na virtude, no poder, no espírito, na missão, na autoridade do profeta Elias. Veio João Batista. E Jesus disse: este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem compararei esta geração? A geração de Jesus. Mas a quem assemelharei? Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes? Cantamo-vos lamentações e não pranteastes e não chorastes. Portanto, veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônios, tem demônio. Olha o que diziam de João. Deus mandou João Batista anunciando acerca da vinda do Messias. Mateus capítulo 3, versículo 1, versículo 2, João Batista veio anunciando a vinda do rei, a vinda do Messias. E o que é que diziam de João? É um endemoniado. Esse homem não é de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: Elias já veio. Este João Batista que vocês rejeitaram, não aceitaram, ele não é a reencarnação de Elias. A Bíblia não fala de reencarnação, mas ele está na missão de Elias, no espírito de Elias, no ministério profético de Elias.
Era Jesus dizendo: está muito perto de acontecer o juízo de Deus. A vinda de João Batista, anunciando a vinda do reino de Deus, a vinda de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, quando viu Jesus vir sendo batizado por ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabia que o julgamento de Deus seria para aquela geração e aconteceria naquela geração, que durou até o ano 70. No ano 70, o julgamento de Deus veio sobre Israel, sobre Jerusalém. Flávio Joséfo, em seu livro A História dos Hebreus, Guerra Judaica, ele vai dizer que por ocasião da grande tribulação, por ocasião em quando o exército romano, na liderança do general Tito, invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, foram 3 anos e meio de tribulação. Jerusalém foi cercada pelo exército, morreram de fome, as mães comiam seus próprios filhos. Foi terrível. Julgamento de Deus. E Jesus sabia que esse terrível julgamento seria para aquela geração, para a geração dele. Mateus 24, 34 está escrito. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Ei, não é esta geração de 2024, não. Não é esta geração que você está vivendo agora, não. Jesus não está falando que os acontecimentos de Mateus 24, Mateus 25, o Sermão do Monte das Oliveiras, no templo, Jesus não está falando que não passará esta geração, não é a sua geração, é a geração dele, é o tempo dele, é a era dele, é o século que ele viveu, é a geração que ele viveu, foi para o tempo dele. A geração de Jesus durou até o ano 70. No ano 70 terminou a geração, o templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor. E não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. E Jesus falou, Jesus advertiu muitas vezes, de muitas maneiras, acerca do perigo em não o reconhecerem como rei. Jesus avisou, Jesus alertou acerca do perigo em não o reconhecerem, em não o aceitarem como o rei, como o Messias enviado por Deus. De várias vezes, de várias maneiras, através das parábolas, Jesus falando, Jesus alertando sobre o julgamento de Deus, sobre o juízo de Deus que aconteceria sobre a nação de Israel. E todo aquele que escutasse o evangelho do reino, que anunciava a vinda do rei,
que anunciava o julgamento de Deus sobre os rebeldes, os desobedientes, os incrédulos, Jesus avisou, enviou os apóstolos para avisarem. Quem deu crédito não passou pela grande tribulação. Quem deu crédito não sofreu as consequências da desobediência. Jesus tinha 3 anos e meio para pregar o evangelho do reino, preparar os apóstolos para deixá-los, para darem continuidade à pregação do evangelho. Antes de Paulo ser levantado com o evangelho da graça, antes do evangelho da graça chegar através de Paulo, Paulo que deu continuidade à pregação, Jesus levantou os apóstolos, como nós vimos em Mateus no capítulo de número 10, em Mateus capítulo 10, nós vemos Jesus escolhendo 12 apóstolos para os enviar, para anunciar a mensagem para aquela geração. Olha o que Pedro disse no capítulo 2 de Atos. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado e subido ao céu. No capítulo 2, Pedro está pregando, Pedro está anunciando o evangelho do reino, anunciando que Jesus, que morreu e ressuscitou, era o Cristo, o rei de Israel. Pedro está pregando, no versículo 40 ele vai dizer: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo o quê? Salvai-vos desta geração perversa. Percebeu? Salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Quer dizer, essa geração perversa é a nossa? Não. A geração perversa que Pedro fala é a da época dele. Eram os judeus que não deram crédito ao Messias, que não acreditaram. Quem acreditou e permaneceu firme na fé foram salvos. De quê? Daquela grande tribulação, daquele grande juízo de Deus que viria contra os incrédulos de Israel. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, está escrito assim. Mateus 24, 14. O 13.
Mas aquele que perseverar até ao fim de quê? Será salvo. Salvo de quê? Daquela grande tribulação, do juízo de Deus, do julgamento de Deus que viria, que aconteceria naquela geração, especificamente no ano 70 aconteceu. O ano 70 foi o ápice, mas a grande tribulação foram 3 anos e meio. Começou em 66, lá por meado de junho ou agosto, e terminou em 70, com a destruição do templo. E durante esse período, o que deveria acontecer? E este evangelho do reino, lembre-se, a Bíblia fala de 3 evangelhos, do reino, da graça e o eterno. O evangelho pregado agora para a geração de Jesus, o evangelho pregado, o evangelho anunciado naquele tempo de Jesus era o evangelho do reino, que deveria durar até a vinda do evangelho da graça pregado por Paulo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A palavra mundo aqui não é o mundo cosmo, não é o planeta, não é a humanidade. A palavra mundo se refere a todo o território romano, onde estavam as 12 tribos de Israel. É isso que Jesus está dizendo. E este evangelho do reino será pregado em todo o território romano, em testemunho de todas as nações ou gentes, e então virá o fim. Antes da destruição, antes do julgamento de Deus, antes do fim. O fim de quê? O fim do mundo? Não! Não existe na Bíblia profecia para o fim do mundo, para a destruição do mundo, para a destruição da terra. Não existe. Se alguém no ponto do ônibus, se alguém na escola bíblica perguntar a você, será que a terra vai ser destruída? O mundo vai ser destruído? Você diz não. Não existe na Bíblia profecia para a destruição do mundo. Pelo contrário, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Se a terra permanece para sempre, como será destruída? Se a terra permanece para sempre, como que o mundo vai ser destruído? Você percebe que existe uma pregação enganosa? Você percebe que existe uma mensagem enganosa, mentirosa, para colocar medo nas pessoas? Você tem medo da destruição do mundo? Você acha que o mundo, que a terra vai pegar fogo, vai ser destruída? Não. Geração vai, geração vem, mas, olha a palavra, mas a terra permanece para sempre. Aleluia. Não acredite. Não dê crédito à pregação, à mensagem que diz que a terra vai ser destruída. A terra não será destruída. A terra durará para todo sempre. Amém? A geração sim,
O povo sim. Eu vou morrer. Você vai morrer. A nossa geração vai acabar. Próximas gerações virão. Mas a terra permanece para sempre. Deus usou Jesus. Deus usou Jesus. Glória a Deus. Para anunciar, para alertar sobre o julgamento de Deus que seria para aquela geração. Conforme vimos em Mateus 24, 34. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus alertou. Vamos ver algumas palavras, algumas passagens bíblicas de Jesus, ele falando, ele alertando sobre aquele grande e terrível dia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, uma mensagem tão pregada, tão anunciada, porém de forma equivocada. Os dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, para a morte, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É um alerta. Em Jerusalém havia uma porta chamada Fundo de Agulha. Era uma porta estreita. Era uma porta que quando um viajante chegasse e entrasse em Jerusalém pela porta chamada Fundo de Agulha, o camelo teria que baixar, tirar toda a sua carga. O viajante não tinha como entrar por essa porta com bagagem, porque era muito estreita. Jesus está falando aqui acerca do juízo de Deus que aconteceria no ano 70. E aquele que ouvisse, ele disse assim, olha, quando acontecer o juízo, entrem pela porta estreita, passem pelo fundo da agulha, não vão para a porta larga, não vão para a porta, para o portão de Jerusalém, procurem a porta estreita. Quem ouviu essa mensagem, quem deu crédito e quando chegou a grande tribulação, passou pela porta estreita e foi salvo daquela tribulação. Tem nada a ver com salvação eterna. Porta estreita, porta larga, caminho espaçoso, caminho apertado, não tem nada a ver com salvação, com vida eterna, com mundo, com igreja. O sistema religioso inventou, criou, não sei de quem, não sei de onde, que porta estreita é o céu, é o evangelho, é seguir Jesus, porta larga é o mundo. Presta atenção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus está dando uma advertência. O juízo de Deus para Israel, que aconteceria no ano 70, na geração de Jesus, todo aquele que ouviu a mensagem, que acreditou na mensagem, quando vissem os sinais, quando visse Jerusalém cercada, quando visse a invasão do exército romano,
Jesus disse: entrem pela porta estreita, passem por ela. Não vão para a porta larga, para que vocês não morram pelos soldados. Não vão pela porta larga, pelo portão da cidade, porque será mais fácil para vocês serem aprisionados e mortos. Vão pela porta estreita. Vão pelo caminho apertado, porque vocês serão salvos, vocês não irão morrer. Esta era a mensagem da porta estreita e porta larga. Vamos ver outro texto de Jesus avisando, alertando sobre aquele grande dia. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Jesus disse aos 12 discípulos, apóstolos: olha, quando vocês forem perseguidos nesta cidade, Jerusalém, fujam para outra cidade, mas não parem de levar a mensagem, continuem, vão para outra cidade, porque vocês não vão acabar de percorrer a cidade de Jerusalém, de Israel, até que venha, sem que venha o Filho do Homem. Eu lhe pergunto, se Jesus ainda vai voltar, tem algum discípulo? Tem algum apóstolo pregando o evangelho do reino ainda hoje em Israel? Claro que não. Jesus já veio. Não espere Jesus vir, que ele não vai vir. As pregações, as mensagens, os sermões pregados, anunciados há séculos sobre a vinda de Jesus é uma farsa, é uma mentira. A Bíblia não fala de uma terceira vinda, fala da segunda vinda, que aconteceu no ano 70, em forma de juízo, em forma de julgamento para Israel. Na parábola do trigo e do joio, Jesus falou que o julgamento seria para aquela geração. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 40. O que diz? Assim como o joio é colhido, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ei, não é deste mundo planeta, não é deste mundo terra, não é deste mundo cosmo, também não. É deste mundo território, é deste mundo geração. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, desta geração. Deste aion, é a palavra grega para mundo neste texto. É Jesus dizendo, olha, esta geração, este mundo será consumido.
Jesus avisando, Jesus alertando. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 63 e o 64. Olha o que diz. Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, olha a palavra, o plural, digo-vos, para vocês, que vereis em breve, em breve, que verei quando? Em breve. Em breve é o quê? É 2000 anos. Em breve é 1000 anos. Em breve é 300 anos. Em breve é 500 anos. São 500 anos. 300, 400, 1000, 2000. Não, em breve é um curto período de tempo. Em breve, o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha aqui, esta palavra, as nuvens do céu. A igreja está esperando Jesus vir nas nuvens. Para Jesus vir nas nuvens do céu, buscar a igreja, esses sacerdotes, para quem Jesus dirigiu esta palavra, eles precisam estar vivos. Eu lhe pergunto, existe algum deles vivo hoje em Israel? Claro que não. Vir nas nuvens é vir em juízo, em julgamento. Era Jesus dizendo: vocês vão ver o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre vocês, sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo. Estes são alguns textos só no Evangelho de Mateus, onde Jesus alertou sobre o perigo da incredulidade, por não aceitarem ele como o Messias, por não o reconhecerem como o Messias. São só alguns textos, sem contar Lucas 21, Lucas 11, 37 em diante, Marcos capítulo 13, sem contar o que fala nos evangelhos. Não espere Jesus voltar nas nuvens, ele não vai voltar. Não existe na Bíblia uma profecia sobre a vinda de Jesus vindo buscar a igreja nas nuvens. Não existe. O julgamento de Deus, a vinda de Jesus, seria em forma de juízo, em forma de julgamento para aquela nação, para aquela geração. E esta era a urgência de Jesus, e esta era a urgência de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, dos escritores. Esta era a urgência em anunciar o evangelho do reino, o evangelho da graça, para que as pessoas
não passassem por aquele terrível julgamento. Vimos alguns textos de Jesus, onde Jesus estava falando, alertando seus ouvintes acerca da incredulidade, em não o aceitar como o Messias. O tempo do julgamento de Deus estava próximo. Paulo também falou sobre o grande e terrível dia do julgamento de Deus. Abra sua Bíblia e leia comigo o que está escrito em Romanos, carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos. Vamos ver agora alguns textos onde Paulo está falando sobre aquele grande dia. Romanos capítulo de número 13, versículo 11. E digo isto, conhecendo o tempo. Opa! Paulo conhecia o tempo. O tempo de quê? Que tempo Paulo conhecia? Que Jesus ia voltar nas nuvens para arrebatar a igreja? Não. Que tempo Paulo conhecia? Que Jesus viria buscar sua igreja? Não. A carta aos Romanos foi escrita aproximadamente entre o ano 55 e o ano 57. Não é uma data exata, é mais ou menos entre 55 e 57. Olha, se Paulo escreveu a carta aos Romanos no ano 55 ao 57, faltava quanto tempo para o juízo de Deus acontecer? Para o julgamento de Deus, para a grande tribulação. Faltava quanto tempo? Faltava menos de 20 anos. Por isso ele está dizendo, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, não é salvação do Espírito, não. É salvação da grande tribulação, é salvação daquela tribulação, do juízo, do julgamento de Deus. Ele está dizendo, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. E Deus usa Paulo para dizer, olha, igreja que está em Roma, e digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mande um sistema religioso, mande um líder que não tem esse conhecimento ler este versículo, pregar nesse versículo, ele vai dizer a você, irmão, igreja, vigia porque Jesus está voltando, a nossa ida para o céu está mais perto agora do que quando aceitamos a Jesus. E Paulo não está falando nada disso. O teu espírito já nasceu salvo. Deus é o Pai do teu espírito. Hebreus 12, 9. Deus é Pai do teu espírito. A salvação da qual Paulo está falando aqui é a salvação da grande tribulação, é a salvação da morte, do juízo, do julgamento de Deus. E digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mas perto de nós,
do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas reveste-vos do Senhor Jesus e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. O que é que ele está dizendo? Não vamos viver uma vida carnal. Não vamos viver uma vida em carnalidade. Vamos nos manter firmes em Cristo. Vamos nos manter firmes em Deus, porque a grande tribulação está chegando. O dia do julgamento de Deus para Israel está chegando. E nós precisamos nos manter firmes em Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isto é Deus usando Paulo para alertar a igreja que estava em Roma e dizendo: olha, o juízo de Deus, o julgamento de Deus está mais perto do que quando aceitamos a fé. Aleluia! Oh, glória a Deus! Paulo falou ainda em 1 Coríntios, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. É Deus usando Paulo para alertar a igreja. Um rapaz havia cometido um incesto, uma fornicação, onde teve caso com a madrasta, e Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Dia do Senhor aqui não é dia da volta de Jesus para buscar a igreja. Esse dia do Senhor não se refere a Jesus vindo. Jesus não vai voltar nas nuvens. Não espere não. Esse dia do Senhor Jesus aqui é o dia do julgamento, o dia do juízo de Deus. Eu vou falar alguns textos, eu não vou ler por conta do tempo, para que o estudo não fique muito longo. Eu vou citar alguns textos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios ainda, o capítulo 10, 1 Coríntios capítulo de número 10, o versículo 11 diz assim, 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos ou dos tempos, ou seja, o fim daquela geração, o fim daquela era, o fim daquele século, o fim daquele período estava próximo, porque o juízo de Deus estava chegando sobre a nação de Israel. Em 1 Tessalonicenses, versículo 4, 13 ao 18, 1 Coríntios 15, 51 ao 56, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 11, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 ao 10,
capítulo 2, versículo 1 ao 12, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Tiago, eu quero ler esse texto aqui para você, de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao versículo de número 9. Olha que coisa mais linda, né? Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 9 está escrito assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Será que Tiago esperava Jesus vir nas nuvens para o arrebatar? Não. Será que Tiago esperava Jesus vir nas nuvens, como é pregado, como é anunciado? Será que eles esperavam? Será que os apóstolos esperavam Jesus vir nas nuvens para arrebatar a igreja? Não. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. Ou seja, não desanimem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não desanimem. Fortaleçam. Por que Tiago disse isto? Porque ele escreve para um povo, para a igreja que estava em perseguição. Tiago escreve para as 12 tribos de Israel, que estavam aguardando o julgamento de Deus. Tiago escreve mais ou menos, não é uma data exata, Tiago escreve mais ou menos entre ou por volta do ano 45 ao ano 50. Faltava entre 20 anos a 30 anos, entre 30 a 20 anos, para o juízo acontecer. E Deus usa Tiago para dizer, olha, permaneçam firmes em Cristo. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você já viu uma vinda próxima de quase 2000 anos? Claro que não. Claro que a vinda do Senhor era para aquela geração de Tiago, ele sabia disso. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Está perto. Jesus viria como juiz para julgar a incredulidade daqueles que o rejeitaram. Lembre-se, rejeitar Jesus como o Messias, como Cristo, como enviado de Deus, era igual a rejeitar Deus. Israel rejeitou Deus. Israel virou as costas para Deus. Deus estava em Cristo. Deus era o Cristo manifestado em carne. E eles não quiseram. Em Hebreus capítulo 8, versículo 13, em Hebreus capítulo 10, versículo 37, em 2 Pedro capítulo de número 3,
versículo 8 ao 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, versículo 1, versículo 3, versículo 7, versículo 10. Apocalipse capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, versículo 7, versículo 10, versículo 12, versículo 17, versículo 20. Textos que falam sobre o juízo de Deus que aconteceria no ano 70. Abra sua Bíblia e vamos ler o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe mostrou, ou lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, olha a expressão, que brevemente devem acontecer. Brevemente quer dizer um curto período de tempo. Quando o Apocalipse foi escrito, faltava menos de 5 anos para o juízo de Deus acontecer sobre a nação de Israel, para a destruição do templo, para a profecia de Mateus 24 e outras profecias acontecerem. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Não é o tempo para a volta de Jesus. É o tempo do julgamento, do juízo de Deus sobre Israel. O tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. A igreja prega que Jesus vem com as nuvens, nas nuvens, arrebatar a igreja, irmãos. Nuvem, vir nas nuvens, é vir em juízo, em julgamento. Eis que vem em julgamento, em juízo. E todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu lhe pergunto, o povo que traspassou Jesus, estão vivos ainda para ver ele, para ver o juízo, para ver o julgamento de Deus? Claro que não. Claro que não. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E fui arrebatado em espírito. Quando? No dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor se refere e fala do dia do julgamento de Deus, do dia do juízo de Deus. Quando o dia chegou, quando o momento chegou, quando o tempo chegou, Deus envia Cristo glorificado a João Batista. Esse é o dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 22. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14. Se você tem Bíblia, abra comigo sua Bíblia. Apocalipse 14, versículo de número
versículo de número 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, com grande voz, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. É vinda a hora do seu juízo. Quando o Apocalipse é revelado a João, a hora do juízo de Deus havia chegado. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, versículo 10, versículo 17 e o versículo 20 está escrito assim. Vamos começar pelo versículo 7. Apocalipse 22 e o 7. Eis que presto venho. Em outra tradução diz: eis que cedo venho. Se Jesus disse eu venho cedo, esse cedo é quase 2000 anos? Que cedo é esse? Colocaram eis que cedo venho para mais quase 2000 anos. Não, cedo é cedo. Eis que cedo venho, disse Jesus. Venho para quê? Para buscar a igreja? Não. Venho para quê? Para o juízo, para o julgamento sobre Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Está próximo o tempo. Próximo são 2000 anos? Próximo de quê? O tempo de quê? O tempo do julgamento, o tempo do juízo, o tempo da volta de Jesus em forma de julgamento, em forma de juízo para Israel. Não é o tempo de Jesus voltar para buscar a igreja. Não existe volta de Jesus para buscar a igreja. Não existe arrebatamento de igreja. Fomos enganados. Apocalipse capítulo 7, versículo 12. Eis que cedo venho. Você percebe? Você percebe? Você está percebendo as palavras proféticas de Jesus? Eis que cedo venho. Venha quê? Buscar a igreja? Não. Arrebatar a igreja? Também não. Eis que cedo venho. Venho para julgar a nação de Israel. Venho como juiz. E ele já veio. Isto aconteceu, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus aconteceu no ano 70, em forma de juízo, em forma de julgamento. Não é vinda nas nuvens para buscar a igreja, não é vinda em arrebatamento da igreja, não existe isso na Bíblia. Nos enganaram, fomos enganados. Vir cedo é quase 2000 anos? Claro que não. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, está escrito assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente, olha que coisa linda, né? Certamente cedo venho. Cedo venho é quase 2000 anos? Fomos enganados. Eu fui enganado.
você está sendo enganado, enganada. Se você acredita na volta de Jesus de forma física, de forma visível, vindo nas nuvens, com um monte de anjos tocando trombetas, levando a igreja, ei, você foi enganada. Você foi enganado. Não existe na Bíblia esta volta de Jesus desta forma. A segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus era em forma de juízo, em forma de julgamento. Os apóstolos sabiam disso. Pedro, Judas, Tiago, o apóstolo Paulo sabia disso também. João. Mas a igreja não sabe. E por que não sabe? Porque existe um sistema que encobre a verdade de Deus e prega e anuncia uma volta de Jesus que nunca vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque ele já veio em forma de juiz para julgar a nação de Israel pela incredulidade deles, por não terem dado crédito que Jesus era o Messias. Enfrentaram a grande tribulação e no ano 70 o templo foi destruído. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, se você tem Bíblia, abra em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Havia um julgamento para acontecer naquela geração de Jesus, dos apóstolos, de Paulo, de João. Havia um juízo, um julgamento de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Olha, está muito claro aqui que a vinda de Jesus era em forma de juízo para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Quando aconteceu isso? Quando foi esse julgamento? No ano 70. O julgamento aconteceu e o reino de Deus foi estabelecido. A nova aliança foi estabelecida. A antiga aliança ainda estava de pé por causa do templo. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, estabelecendo a nova aliança, o tempo da graça. Romanos 6,14, por não estais no tempo da lei, mas no tempo da graça. Mas esse tempo da graça, essa era da graça, ela só foi concretizada, estabelecida, quando o templo caiu por terra e Jesus veio para julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Não é sua vinda nas nuvens, não é sua vinda para buscar a igreja, não é sua vinda para arrebatar a igreja, é a sua vinda para quê? Olha aqui, muito claro, para julgar, como juiz, para julgamento. E aconteceu no ano 70. Aleluia. Está claro ou não está? Não espere volta de Jesus.
Não espere uma terceira vinda de Jesus. Não espere um arrebatamento. Não espere Jesus vir nas nuvens arrebatar a igreja. Não espere, pois não vai acontecer. Não existe profecia na Bíblia para uma terceira vinda de Cristo. Ele veio à primeira vinda, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltou pela segunda vez, não em forma corpórea, não em forma visível, não nessas nuvens dos céus que você vê, não, mas em juízo, em julgamento. Havia uma urgência. Por isso Paulo diz a Timóteo aqui, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Não perca tempo, Timóteo. Fale, pregue. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Quando foi esse julgamento? Como seria o julgamento? Na sua vinda. Vinda de quê? Para buscar a igreja? Não. Para julgar. Em forma de julgamento. Amém? Então, que Deus aplique esta palavra em seu coração. Próximo estudo vamos iniciar sobre o Evangelho da Graça. Aqui concluímos a série sobre falando sobre o Evangelho do Reino. Falamos hoje sobre algumas profecias, o alerta de Jesus, o alerta de Paulo, o alerta dos apóstolos para o julgamento de Deus que aconteceria no ano 70 e aconteceu. Fique na paz do Senhor, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, dê uma força e não esqueça, não existe terceira volta de Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus.